Terrível editorialista do centenário jornal Estado de São Paulo cometeu o mais nojento dos editoriais sobre o caso do Irã. Vamos destrinchar e criticar a imprensa corporativa, gente? É com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Ai, Sofia. Pedro, o que que o terrível editorialista do Estadão aprontou dessa vez? O terrível editorialista do Estadão é uma múmia num sarcófago. Acho que é esse o verdadeiro editorialista do Estadão. É uma coisa, gente, assim, eu botei no abre do corte, a Sofia é fofinha e tal, mas assim, é nojento, assim, o texto, francamente, assim, eu acho que você não precisa gostar do Irã, você não precisa gostar dos regimes dos ayatollahs, você pode ter todos os preconceitos, islamofobias do mundo, mas assim, é inaceitável isso enquanto tá acontecendo aí. E, gente, só tô pegando coisa da mídia corporativa, tá? O resumo do G1 sobre o que tá acontecendo no ataque ao Irã. Vamos lá. Deixa eu botar aqui só o som que desapareceu. Vamos lá. Agora. Realizaram hoje um ataque coordenado contra o Irã. Teve explosões na capital, Teherã, e em outras cidades do país. Autoridades de Israel afirmaram que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi alvo do ataque. Até o momento em que eu gravo este vídeo, não se sabe o paradeiro dele. Fontes ouvidas pela Reuters disseram que Ali Khamenei não estava em Teherã. Em retaliação, o Irã disparou mísseis contra Israel e também atacou países que abrigam bases militares americanas, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Jordânia e Kuwait. No centro desse confronto está o programa nuclear iraniano. Os ataques de hoje acontecem depois de semanas de negociações para tentar limitar ou encerrar esse programa. Donald Trump disse que vai garantir que o Irã não terá uma arma nuclear. E vale lembrar que há 9 meses os Estados Unidos bombardearam estruturas nucleares do país. Na época, Trump afirmou que as instalações haviam sido destruídas, mas o resultado dessa ação não ficou claro. Ao Fantástico, o ex-coordenador de controle de armas dos Estados Unidos disse que o Irã tem cerca de 400 quilos de urânio enriquecido em instalações subterrâneas. E não é só o programa nuclear que está no alvo, o próprio regime iraniano também está na mira desse ataque coordenado. Então é isso, gente. E aqui também a Globo News que tá claramente do lado americano e de Israel nessa investida, né? Aí vamos pro editorial. Preparem o estômago de vocês, tá? Porque parabéns, Estadão. 150 anos não aprendeu nada, né? Ninguém vai chorar pelo Irã. O Irã é um estado pária, Sofia. Qual jornal tem ousadia de dizer isso? O Irã é um estado pária que massacra o seu povo, quer a bomba para destruir Israel e financia o terror no Ocidente. Estadão, o que aconteceu na faixa de Gaza? Isso não é ser estado pária, não? Matar bebês, matar mulheres, explodir hospitais. Israel é o civilizado? Se o ataque derrubar esse regime criminoso, o mundo agradecerá. O mundo, o Estadão agora é porta-voz do mundo. O Estadão não é uma velharia liberal. Ele é o porta-voz do mundo, Sofia. É um jornal conectado com todas as tendências do mundo. É inacreditável isso aqui. Só o abre. Vamos pro texto. Ao anunciar a sua operação militar contra o Irã, Estados Unidos e Israel declararam como objetivo neutralizar armas iminentes, enfraquecer a infraestrutura militar do regime e impedir que Teherã obtenha uma arma nuclear. A hora de sua liberdade está ao seu alcance, disse Donald Trump, dirigindo-se ao honrado povo iraniano. Quando terminarmos, assumam o seu governo, só depende de vocês tomá-lo. Mataram Ali Khamenei, tá, gente? Mataram Ahmadinejad nesse ataque. Há 4 décadas, a República Islâmica acumula um histórico de repressão interna, apoio a milícias terroristas, hostilidade aberta contra os Estados Unidos, Israel e países árabes, razão pela qual ninguém no mundo civilizado vai chorar pelo Irã. Dito isso, não há certeza de que a guerra produzirá o resultado desejado. O fato do regime iraniano ser autoritário e desestabilizador não torna automaticamente frágil. Tampouco garante bombardeios aéreos por si só precipitem a mudança política. Peraí, vamos lá. Há 4 décadas, a República Islâmica, eu tô sublinhando,
acumula um histórico de repressão interna, apoio a milícias terroristas e hostilidade aberta contra os Estados Unidos, Israel e países árabes, razão pela qual ninguém no mundo civilizado vai chorar pelo Irã. Dito isso, não há certeza de que a guerra produzirá o resultado desejado. Quer dizer, ninguém vai chorar, mas a guerra não vai produzir o resultado desejado? Sabe, além de nojento, o editorial é contraditório. O fato do regime iraniano ser autoritário e desestabilizador não o torna automaticamente frágil. Então, por que ele não vai ter ninguém para chorar no mundo civilizado, Estadão? Não tem iraniano no mundo civilizado, Estadão? Além de tudo, vocês são xenofóbicos, é isso? Qual que é a ideia? O que sabemos até aqui é limitado, os danos reais às instalações nucleares e à cadeia de comando não estão de todo claros. O Irã respondeu com salvas de mísseis contra Israel e bases americanas em aliados árabes como Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, ampliando o risco de conflagração regional. Os mercados de energia estão apreensivos ante os riscos de um bloqueio prolongado no Estreito de Hormuz. O que não sabemos é mais relevante do que se anunciou. A campanha será limitada, buscando degradar capacidades específicas e restaurar a dissuasão, ou caminhará para uma escala regional mais ampla, envolvendo milícias aliadas de Teherã e estados vizinhos. Há fissuras reais na elite iraniana, capazes de transformar a pressão externa em ruptura interna, ou a agressão externa reforçará o núcleo duro do regime, como tantas vezes ocorreu em sistemas revolucionários sitiados? 3 cenários se desenham, todos plausíveis nesse estágio inicial. O primeiro é de um conflito calibrado, ataques intensos, mas circunscritos, seguidos de nova rodada de negociação sob pressão. O segundo é de uma escala regional controlada, com ciclos de retaliação que elevem os custos sem produzir colapso imediato. O terceiro, mais ambicioso e incerto, seria uma tentativa prolongada de enfraquecer o regime e a ponto de efetivamente precipitar a sua transformação. Este último depende de variáveis, coesão interna iraniana, disposição de aliados regionais, tolerância política doméstica nos Estados Unidos, que ainda não se deixaram medir. Há também o fator tempo, guerras raramente seguem o roteiro inicial dos seus arquitetos, decisões tomadas nos próximos dias sobre limites, objetivos e critérios de sucesso serão mais determinantes do que a retórica das primeiras horas. A história recente do Oriente Médio aconselha prudência, intervenções moralmente compreensíveis podem gerar consequências estratégicas. Intervenções moralmente compreensíveis, tá? O Estadão não respeita a soberania dos povos dependendo de qual povo é, tá? Nada disso implica indiferença à natureza nefasta do regime iraniano. Trata-se de reconhecer que a eficácia de uma ação militar não se deduz da justeza da sua motivação. Conter o adversário é uma coisa, redesenhar a sua ordem política é outra. Entre uma e outra, há riscos, custos e incertezas que não se dissipam com declarações firmes. O teste agora não é apenas de poder militar, mas de clareza estratégica. Se o objetivo é impedir o Irã de ameaçar a região e obter a bomba, será preciso definir com precisão o que constitui sucesso e, sobretudo, quais os limites não se pretende ultrapassar. Se é derrubar o regime, é preciso definir qual preço está disposto a pagar. O realismo estratégico impõe reconhecer que a força pode abrir caminhos, mas não elimina a complexidade do terreno que se atravessa. A clareza moral impõe reconhecer que o Irã é um estado pária e não pode ter bomba nuclear em hipótese alguma. Os estados que não forem pária podem ter, tá? Israel tem o pleno direito de se defender de uma ameaça existencial inequívoca. Chegou a hora de todas as partes do povo iraniano se livrarem do jugo da tirania e promoverem um Irã livre e comprometido com a paz, disse o premier israelense Benjamin Netanyahu. Nenhuma vírgula sobre Gaza, tá? Sejam quais forem as motivações por trás da guerra, se esse for o seu resultado, será bom para o mundo inteiro. Esse editorial é um atentado ao jornalismo, tá? Se você é fábrica, você é publicidade de guerra, você não é um jornalista. Você é um relações públicas. Isso aqui não é jornalismo, tá, Sofia? Isso aqui é uma vergonha escrita nos 100 e tralalá anos do Estadão. É nojento. É asqueroso. Eu falo isso de boca cheia. Eu nunca vi um texto tão repugnante. Não existe Estado pária. Mesmo se o Irã fosse a ditadura que eles estão desenhando aqui.
Não existe intervenção moralmente aceita. Nenhuma das intervenções americanas foram bem-sucedidas. A Segunda Guerra Mundial, desculpa, estadunidenses, a gente tem que dizer, quem venceu foi a União Soviética contra os nazistas. Não foi os Estados Unidos. Vocês assistem muito filme do Spielberg. Foi a União Soviética que ganhou a Segunda Guerra. Os Estados Unidos só fez a pachorra de jogar 2 bombas atômicas no Japão. É nojento isso aqui. É propaganda americana. E assim, beleza, ninguém vai chorar pelo Irã. 500 mortes. Ninguém vai chorar essas 500 mortes, gente? Mulheres e crianças mortas num ataque à escola. Isso é uma intervenção moralmente aceita? Esse editorial é nojento. É a pior coisa que eu já li. Nem para propaganda estadunidense serve. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é um lixo. Centenas de mortos em Gaza, nenhuma vírgula desse jornal. É um absurdo isso aqui. E é isso, Sofia. E o jurídico nem pode me processar porque eu não falei de uma pessoa, eu falei de uma instituição. Eu tenho direito de criticar o jornal. Cara, isso eu vou acabar indo pro mesmo caminho que eu já fui num outro corte que eu fiz aqui hoje, só que com a Daiane. O que a gente tá vendo aí é a completa desumanização do povo iraniano. Sim. A gente tá falando com a Dai sobre o SBT, que colocou lá na lista dizendo que essa guerra poderia ser boa porque aumentaria o preço do petróleo, e o Brasil exporta petróleo, então isso seria positivo pra gente. E agora a gente tá vendo aí dizendo que ninguém vai chorar os mortos do Irã. Gente, são seres humanos. Uhum. São seres humanos. Mas o regime iraniano é muito ruim, não sei o que lá. Cara, é uma teocracia. Eu não vou passar pano pra teocracia nenhuma. Não interessa se ela é anti-imperialista ou não é. Eu não estaria nem um pouco segura no Irã hoje, independente de guerra, sabe? Simplesmente Claro. por ser uma mulher trans. E, dito isso, me explica como exatamente explodir pessoas está tornando o Irã mais seguro. Está tornando o Irã mais tolerante. Me explica. E as mulheres iranianas estão sendo subjugadas, estão sendo oprimidas pela polícia dos costumes, dos ayatolás. Sim, mas elas estavam vivas. Agora elas estão morrendo. Como que você está ajudando elas? Não está. Então, não vem com esse papinho de querer vilanizar o Irã para justificar essas mortes. Você vilanizar o Irã não justifica você sair explodindo civil. Sabe? O que está sendo feito aí é a desumanização do povo iraniano. Então você não pode pegar Estado Senhor Estadão e se querer colocar numa posição moralmente superior enquanto você desumaniza o povo que você diz que é o povo com o qual você está preocupado. Quando você defende a morte do povo que você diz com o qual você está preocupado. Uhum. Entende? É ridículo. É ridículo. Agora, aí, Pedro, a gente vai para aquilo que você estava falando, da propaganda estadunidense. Por que é tão fácil para a gente desumanizar os iranianos, a ponto de todos os veículos da mídia hegemônica estarem fazendo isso? Porque a gente está há décadas sofrendo lavagem cerebral estadunidense, que faz questão de nos apresentar todo mundo que está no Oriente Médio, que não é Israel, todo mundo que é árabe. Eu coloco árabe aqui entre aspas porque o povo iraniano não é árabe, o povo iraniano é persa, não é árabe. Mas, tá no Oriente Médio, é todo mundo árabe. E é árabe e é malvado. Desde o 11 de setembro,
ouso dizer, talvez até antes do 11 de setembro, a gente está sendo bombardeado com propaganda estadunidense nos convencendo disso. Aí fica muito fácil você achar que iraniano nem é gente, para você poder dizer que ninguém vai sentir a morte deles. Sim. É um Ficamos absurdo. por aqui, Pedro. Ficamos por aqui e não retiro nada do que eu disse. Eu acho um absurdo. É um assinte esse editorial, gente. É assim, mídia hegemônicas, não é que vocês melhorem. Vocês estão literalmente desinformando seus leitores. E uma última coisa a dizer, tá? Eu acho formidável o jornal ter uma posição e editoriais, mas eu acho uma extrema covardia. Sofia, não se assina texto que você não é autor. O cara que deu a sua opinião tinha que botar a cara no sol. Ele tinha que ser responsável para responder por isso aí. É um absurdo esse texto não ser assinado. Perfeito, Pedro. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.